Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre a angústia. Vou ler Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 29, que diz: Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias voltará para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Bíblia Sagrada. Pelo menos a palavra angústia está na Bíblia 141 vezes. A angústia é algo terrível. É algo que dói. E a angústia, até onde eu noto, parece que é uma moeda internacional. Que no mundo inteiro existe angústia. Quando Deus criou o primeiro mundo, o mundo pré-adâmico, era um mundo perfeito. E o mundo foi destruído. E não há dúvida que algo bateu nesta terra. A ciência diz isto. Gênesis 1:1 e 1:2 mostra no primeiro versículo o mundo perfeito. E capítulo 1, versículo 2, o mundo destruído. Ninguém começa uma construção com uma destruição, em absoluto. Aquilo, na verdade, foi algo que bateu sobre a terra e destruiu a terra. Mas Deus ama o homem. E novamente recomeçou a repovoar a terra, porque o verbo está escrito desta forma: repovoar. Povoar é uma coisa, repovoar é outra coisa. E aí nós encontramos Adão fora do jardim, condenado, expulso. Primeira punição que o ser humano recebeu foi Adão e Eva. E até os animais, que até então eram dóceis, se tornaram bravios, de uma ferocidade incrível. E Adão agora estava ao léu, estava na rua da amargura, da dor e da angústia, o primeiro boia fria. Ele não tinha fósforo para fazer fogo, não tinha isqueiro, não tinha fogão a gás. Teve que recomeçar uma vida do zero. Não tinha onde dormir, descansar, não tinha isso. Então, Adão recomeçou e teve 2 filhos, Caim e Abel. Não se sabe como Caim teve a ideia de matar Abel, porque até então o homicídio, o assassinato era desconhecido. Mas ele se levantou contra o seu irmão covardemente no campo onde o seu pai e sua mãe não poderiam vê-los e tirou a vida do seu irmão. E quando Deus perguntou por Abel, Caim fingiu que não sabia de nada. Tem gente que não sabe de nada, né?
Ele sabe tudo, mas ele diz que não sabe de nada. Então, o tempo passou, veio sobre a terra algo desconhecido até então. Apareceram gigantes. E os gigantes só tinha do sexo masculino. Não tinha mulher agigantada. Não tinha. Eram só homens de grande estatura. Existem desenhos do passado nas pedras que mostram o tamanho dos gigantes. E através de computação gráfica, eles conseguem mostrar a altura dos gigantes. Deus não gosta de gigante. Deus gosta do homem comum. O tempo passou e anjos se envolveram com as filhas dos homens. Notem bem, se um servo de Deus se envolve com uma mulher descrente, não nasce gigante. Se uma mulher crente se envolve, casa com um homem descrente, não nasce gigante. Porque tem que ter uma explicação científica como apareceu o primeiro gigante sobre a Terra. E eles eram enormes e valentes. E segundo estudiosos, quando Deus viu os gigantes, trouxe o dilúvio sobre a terra. E estudiosos dizem que mais de 100 de gigantes foram mortos pelo dilúvio, salvando-se somente Noé e a sua família. Notem bem, a família de Noé salvou-se. Porque se o sacerdote é um homem de Deus, a sua família também será. Porque os nossos filhos são a nossa continuação. Vocês entendem? Não é diferente. Mais tarde encontramos uma situação de angústia quando o dilúvio veio sobre a terra. E pessoas queriam se salvar. E não conseguiram, porque a arca não veio para salvar o mundo, veio para condenar o mundo. Toda a humanidade daqueles dias, que calcula-se em 500.000 pessoas, não poderiam entrar dentro da arca. Os animais foram mais obedientes do que os seres humanos, porque eles entraram dentro da arca, e enquanto o povo zombava de Noé. Passou-se um ano, as chuvas passaram e a água começou a descer. Noé ficou feliz. Saiu com os animais para repovoar a terra. Sim. E aí nós vamos encontrando histórias de angústias, como foi o caso de José do Egito. É bom lembrar que José não era do Egito. Ele não tinha nascido no Egito, mas chama-se José do Egito porque ele tinha sonhos de realizações. Todo ser humano deve procurar os seus sonhos de realizações. Quando eu estava em Santa Maria Madalena, aí no início dos anos 80,
tinha 33 anos, 32. Eu tinha um sonho de falar para todo o Brasil. E me esforcei muito para que isso acontecesse. Mas sempre tem aqueles que cortam. Vim para Itaboraí e o meu sonho aumentou-se ainda mais. Quando eu estava entrando no ar com uma emissora direto, eles cortaram. Porque o diabo é assim. Ele não aparece vestido com seus trajes, cheirando a enxofre, com aparência diabólica. Ele usa pessoas. E a inveja é algo que destrói tanto o invejoso como aquele que é invejado. Mas se aquele que é invejado, ele luta pela força divina, com a ajuda de Deus, ele tem mais chance de vencer. Uma certa vez, conversando com um pastor que eu ajudei ele no ensino teológico, ele disse para mim: você falava que queria alcançar 1 milhão de pessoas. Agora estou com 26 milhões de pessoas. Queria falar ao Brasil, agora falo em 240 países. Porque dá para fazer levantamento, dá para fazer. Recebo chamadas de vários países do mundo. Eu agradeço muito a Deus e ponho aos pés da cruz. Mas José, ele tinha irmãos que passaram a ter ciúmes dele. E o que ocorreu? Jacó amava muito a José e fez uma roupa para ele, uma túnica de cores que à distância se podia identificar quem era José. José um dia foi para o campo ver como estavam seus irmãos e eles disseram: lá vem o sonhador. Vamos ver o que acontece com seus sonhos. E aí pegaram José, tiraram a túnica, a sua roupagem e lançaram ele numa cova para morrer de fome, de sede e de frio, porque o deserto à noite é muito frio. Mas vendo uma caravana passar de camelos, eles tiveram a ideia melhor: vamos vendê-lo. E aí venderam José, e ele foi caminhando. Não foi só ele, havia outros escravos também. Lá foi José caminhando. Quem pode imaginar a dor que aquele menino estava sentindo? Sua mãe já tinha entrado na eternidade. Seu pai já tinha uma certa idade. E eles, seus irmãos, tingiram aquela roupa com sangue de uma ovelha e mostraram para Jacó e disseram: teu filho foi destruído por uma fera. E Jacó chorou muitíssimo. Não chorou só um dia. Ele disse que ia chorar até o dia da sua morte. E os patriarcas, irmãos de José, hoje muita gente quer ser patriarca, porque eles não leem a Bíblia. Ouve falar, acha o nome bonito e se denominam patriarcas, mostrando o conhecimento deles. Mas o ouro é ouro. José era ouro. Chegando no Egito, por certo ele limpou a cela dele. Cuidou de quem precisava ser cuidado. Até que Potifar
levou ele para a casa dele. E lá ele foi caluniado pela esposa de Potifar. A calúnia sempre existe. Muitos artistas perdem as suas carreiras por calúnias. Outros ganham posições por calúnias. Mas a angústia está em todo lugar. Longe de casa, José lamentava muito a ausência do seu pai. O tempo passou. A mão de Deus estava sobre José. Eu me recordo, desde menino, quantos males eu sofri, quantos bullying, quantas vezes me passaram a ideia que eu não podia fazer nada. Mas desde cedo eu descobri que não era verdade aquilo. Não era verdade. Porque, imagine vocês, Pavarotti foi um grande cantor. Mas você cantaria muito bem se ensaiasse uma música 1000 vezes com o melhor professor do mundo. Você cantaria muito bem. Pavarotti fez isto. Então, a angústia de José chegou ao ponto que ele chegou à presença do Ser Supremo da nação do Egito, que não tinha resposta para sonhos e nem da economia. José entrou em ação e o Egito triunfou. A dor que ele passou, houve um consolo, foi quando seus irmãos foram ao Egito comprar mantimento. Quando ele botou o olho nos irmãos, ele reconheceu. Aí eu vejo a bondade de José. Ele poderia dizer: agora, do menor ao maior vão levar uma surra pelo choro que eu tive, pela angústia. Eu sou José, vocês vão me pagar. O novo e o velho, como eu ouvia quando eu era criança. Mas ele chorou e ele disse uma sentença, uma expressão que toca muito o meu coração. É vivo meu pai. Quando seus irmãos chegaram em casa e disseram: pai, José, o teu filho, vive e governa o Egito. Jacó tornou-se outro homem. E foi à procura do filho. Foi um grande dia para Jacó. Foi um grande dia para José. Já tem acontecido pessoas terem sido identificadas por parentes como mortas, mas eles estavam vivos. De repente, aparece a pessoa viva, eles desmaiam até. Um de alegria, o outro de susto, mas a pessoa está viva. Eu sei que o mundo está em grande amargura. Ouço dizer que na Inglaterra falta gasolina, gás, que falta até alimento. Eu nunca estive no Reino Unido, mas é o que dizem. Há um grupo no Brasil que pensa que só no Brasil morreu gente. Não é?
que só no Brasil o gás está caro, que só no Brasil os preços aumentaram, porque o raciocínio deles é muito pequeno. Amigos e irmãos, está no mundo inteiro. A angústia hoje é uma moeda mundial. Qualquer país que você vá, você vai encontrar angústias. Angústias de pais que não podem sustentar os filhos. Perder o seu trabalho de informalidade, porque esta coisa de não trabalhar causa inflação, porque se produz menos, os preços sobem mais. Mas há um juiz lá em cima que não se engana, que os faroleiros falem. Mas o que está lá em cima, o juiz de toda a terra, ele sabe o que está acontecendo. Um dia nós vamos nos apresentar a ele. Vou fazer um esforço muito grande para não ser rejeitado por causa de mentiras e tolices. O homem que mente para mim, que mente para a humanidade, não tem valor nenhum, nem para mim, nem para Deus. Não há valor nenhum. Conforme já disse, estou falando sobre a angústia. Em 141 lugares na Bíblia se fala sobre angústia, angústia de Jacó. E esta angústia vai continuar até o capítulo 19, versículo 11, quando Jesus Cristo descer com os seus santos. Enoque disse: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, servos de Deus. Há consolo e paz no reino terrestre. Quando Cristo domina sobre a terra, quando ele dominar sobre a terra, porque a Bíblia diz muito claro que os reinos voltarão a pertencer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E há consolo e paz no reino celeste. Sem dúvida. Digo a todos vocês que o Senhor tem tanto desejo de nos encontrar, igual nós temos desejo de encontrá-lo, e creio que muito mais ainda, porque somos igreja, compradas pelo sangue de Jesus. Agora, povo meu, você que está em igrejas de holofotes, de piadas chocosas, algumas delas até imundas, eles querem agradar, não tem verbo, querem fazer o entretenimento. Querem que o povo sorria. Jesus chorou. Os apóstolos choraram. Milhares de pessoas foram comidas por leões, servos de Deus, e ainda hoje estão queimando crentes. Servos de Deus estão sendo queimados. Vamos servir ao Senhor com alegria. Até eu estou angustiado, porque vejo que não há saída humana para os males que o mundo contém. Não há uma saída. Mas neste momento, há um juiz de toda a terra e há um advogado ao nosso lado. Que Deus nos abençoe e guarde. Que a graça do Senhor não falte sobre a tua vida no momento das lágrimas e da dor.
Porque o diabo luta dentro das famílias, dentro das escolas, dentro das faculdades. Não há lugar onde o diabo não se envolva para destruir o homem, até dentro da casa de Deus. O dinheiro fácil tem levado muitos a abraçarem o ministério que eles nem sabem o que é uma chamada ministerial. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Onde quer que você esteja, que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo te cubra e no momento da angústia, o Espírito Santo te console. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e amém.